fazer um pouquinho lá no livro de Josué, continuando, né? A gente já viu o Pentateuco, agora vamos começar Josué, se o Senhor permitir, assim, né? Tem muita coisa para aprender nesse livro. Então, queridos, eu vou ler alguns versículos lá em Josué 1, versículo 3. Fala assim: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Depois, no versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora nós vamos ler lá em Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Senhor, nós queremos te adorar, ó Deus, nesta manhã. Entregamos, Senhor, essa palavra diante do Senhor, que o Senhor possa usar essa palavra, Deus, para falar aos nossos corações e conseguir o propósito, ó Deus, alcançar o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, por esta manhã, pela liberdade que nós temos, Senhor, de falar da tua palavra. Te louvo pela vida das minhas irmãs e que o Senhor realmente, ó Deus, possa estar à frente de todas as coisas. Que o teu nome seja honrado e glorificado sempre, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, alguém leu aí o livro de Josué? Gostaria de compartilhar alguma coisa? Eu vou começar então, só para dar um ânimo para as irmãs. Ótimo, isso mesmo, Adélia. Bom dia. Bom dia, irmãs. É o seguinte, o livro de Josué, ele começa exatamente onde termina o livro de Deuteronômio, né? Ali eles estão em Moabe, eles ainda não entraram na Terra Prometida, mas a parte leste do Jordão já tinha sido conquistada, né? Moisés, inclusive, já tinha dividido a terra ali por duas tribos e meia, a tribo de Rubens, a de Gade e meia tribo de Manassés. E o livro de Josué, ele começa exatamente aí. Já tinha uma parte a leste do Jordão que já estava conquistado pelo povo, mas precisava atravessar para entrar realmente na terra prometida. E o livro de Josué, ele resume essa conquista, né? E resume a conquista e a divisão da terra entre as tribos de Israel. E ele fala muito sobre a obediência, né? Igual a tia Raquel acabou de ler, né? Para ser fiel ao livro, o livro da lei, meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. A obediência à lei do Senhor. O povo estava entrando na terra com a promessa que foi feita aos antepassados, mas eles tinham que ser fiéis à palavra do Senhor. E, de certa forma, o livro de Josué é um livro de muitas vitórias. Eles vão chegando na terra e vão conquistando. Só que não é um período curto, é um período longo, né? Porque a gente vê que no final, o último capítulo de Josué, Josué já está com 110 anos, que quando narra a morte dele. E quando eles entraram na terra, ele ainda era jovem. Ele era o sucessor de Moisés, né? Tem registrado ali a história de Caleb, que foi um dos espiões na Terra Prometida que
que entrou, que foi espiar a terra a mando de Moisés. E Caleb fala, olha, quando eu entrei na terra para espiar, eu tinha 40 anos. Hoje eu tenho 85 anos e tenho o mesmo vigor daquela época. E eu quero a minha parte na herança, né? Que foi prometida a mim. E ele herda a terra de Hebron, a cidade de Hebron. Mais tarde, a cidade de Hebron se torna uma cidade refúgio e ele fica com os campos e os arredores de Hebron. É interessante notar que também em Josué existem fracassos do povo que estão registrados ali, como, por exemplo, a história de Acã. Acã, quando eles atravessam o Jordão e vão conquistar Jericó, o Senhor fala, olha, de Jericó eu vou dar a terra, vocês não vão fazer nada. As muralhas vão cair, vocês vão entrar na cidade, vão matar todas as pessoas da cidade, inclusive os animais. A única coisa que vai ser tirada da cidade é o ouro, a prata, as pedras, para o tesouro do Senhor. O resto vocês não podem pegar nada. E Acã pega, e com esse pecado, gente, eu fiquei impressionada com essa questão do pecado, né? O tanto que o pecado faz separação do povo e Deus. Com esse pecado de Acã, impediu que a próxima cidade que seria conquistada, que era Ai, eles foram derrotados nessa batalha. Acã, ele é levado para fora da cidade, é apedrejado. Mas não é só ele que é apedrejado, é ele, toda a sua casa e até mesmo todos os animais que pertenciam a Acã. Então, o pecado é alguma coisa muito séria que leva à morte, não tem jeito, né? Não tem como viver em pecado e servir ao Senhor. É uma coisa que realmente que fica muito registrada ali no capítulo 7 de Josué. Agora, isso foi assim, um resumo que eu já tinha lido a história de Josué, aproveitei essa semana e reli de novo todo o livro de Josué. Mas eu queria só relembrar, assim, tem um quadro que foi feito, que foi colocado dessas aulas aí de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, que foram os livros que nós já estudamos, que eu achei muito interessante, né? Que tudo ali aponta para o Senhor Jesus, né? Eu só queria relembrar com as irmãs, se me permitem, que Gênesis, nós temos a ruína do homem, mas em Jesus, ali representado, nós temos a árvore da vida. Em Êxodo, nós temos a redenção, a história da redenção. Em Jesus, nós temos o quê? O Cordeiro Pascal. Em Levítico, nós temos adoração e serviço. E nós temos Jesus como nosso sumo sacerdote. Uma coisa que eu fiquei muito impressionada no livro de Levítico, que eu nunca tinha me atentado, era para a questão da bacia, que era colocada ali na entrada dos Santos, que simbolizava o lavar pelo sangue do Senhor, que nos purifica de todo o pecado, né? E eu fiquei assim encantada quando foi pontuado que a bacia ela não tinha medidas, porque o lavar do sangue do Senhor ele não tem medida. Ele é infinito. Ele é sem comprimento e sem altura. Ele é ilimitado. É para lavar todo o pecado da humanidade, o meu, o seu e de todos quantos se voltem para o Senhor. Eu fiquei muito encantada com essa questão de Levítico. E Levítico é um livro que realmente, geralmente, a gente tem muita dificuldade de ler, né? Porque ele é muito, não sei se a palavra seria certa assim, mas é como se fosse muito burocrático, né? Então ele nos assusta um pouco, mas depois que eu tive essa visão de adoração e serviço no livro de Levítico, eu fiquei impressionada. Em Números nós temos o caminhar com Deus, porque ali são 39 anos de peregrinação do povo de Deus pelo deserto, e Jesus é representado pelaquela nuvem e pelaquela coluna de fogo, né, que guia o povo pelo deserto. E em Deuteronômio nós temos a palavra de Deus e Jesus como nossa terra prometida. Então só esse resumo, né, só esse quadro que foi exposto, né, maravilhoso, é que eu gostaria de compartilhar com as irmãs.
Joia, Adélia, muito bom. Foi bom que você fez um resumo aí, recordou, né? Muito bom. Graças a Deus por isso. Realmente é muito bom quando a gente estuda, né? E quando as irmãs também podem participar, é muito bom. Obrigada, Adélia, viu? Então, meninas, é isso mesmo. Foi bom que a Adélia uma, fez uma visão, né? Uma visão panorâmica daquilo que a gente já estudou, e agora a gente entrando no livro de Josué. Realmente, quando a gente lê a palavra, né, assim, no Antigo Testamento, ou mesmo no Novo Testamento, e a gente atenta só para a história em si, é muito linda a história. Por exemplo, quando a gente lê a história de José, a gente fica pensando, meu pai, só o Senhor mesmo para fazer uma história daquela maneira, né? Mas a gente não pode ficar preso à história, porque aquele versículo que a gente leu lá em Romanos, tudo está escrito para o nosso ensino, para que a gente tivesse esperança, né? Então, em tudo isso aqui, nós temos que ver o Senhor Jesus Cristo, porque esse é o objetivo de Deus. Tudo é para Ele, é dele e é para Ele. Então, quando a gente está estudando a palavra, a gente deve ter sempre levar. Parece que foi, eu não sei se é Lutero ou foi Calvino que falava que quando a gente vai estudar a palavra, a gente sempre tem que trazer Jesus conosco. E realmente isso é uma verdade, tem que ser isso mesmo. Porque a gente tem que ver Jesus em todas as coisas, porque a palavra de Deus, nós já vimos isso, é uma palavra diferenciada. Ela não é um livro qualquer, mas ela tem um sopro de Deus ali. Então, para essa palavra atingir o nosso coração, realmente precisa disso aí, né? Que o Senhor possa nos ajudar nisso aí. E o livro de Josué é a mesma coisa, é como a Adélia falou. O livro de Josué é a continuação do livro de Deuteronômio. Então, o livro de Josué começa, Deus fala assim: olha, Moisés é morto. Quer dizer, o tempo com Moisés passou. Desculpa, irmãs, estou com a garganta meio ruim. Mas agora vai ser um novo ciclo. Agora, tudo aquilo que foi prometido para vocês, que é a terra prometida, que manda leite e mel, agora isso vai acontecer na prática. E Josué, então, ele tinha essa responsabilidade, né? Elaine, pode colocar os slides aí para nós, por favor. Então, a gente vê, nós vamos ver aí nesse resumo, inclusive que a Adélia fez aí, nós vamos ver que nós estamos começando, fizemos o Pentateuco, e agora, então, nós vamos começar os livros históricos, que começa em Josué e termina lá em Esther. Depois, aqueles livros proféticos, são os profetas maiores, os profetas menores, que vai até o último livro do Antigo Testamento, eles estão inseridos nesses outros livros, certo? Então, historicamente, nós vamos começar a ver Josué e vai até Esther, que são os livros históricos, é a história do povo de Israel. Então, veja bem, os livros históricos, eles narram a história de Israel em relação a Deus. E nessa história, é claro que não foi escrito tudo, foi selecionado apenas os fatos são relacionados com o desenvolvimento do reino de Deus sobre a terra. Então, por exemplo, como lá em Gênesis a gente vê que não é citado o nome de todas as pessoas que nasceram de Adão e Eva e assim por diante, Deus, o Espírito Santo, ele seleciona aquilo que é importante para que o propósito de Deus seja cumprido aqui na Terra. Então, muita coisa não foi contada mesmo, mas as histórias principais, elas foram contadas. Então, é através da história de Israel, a gente vê como a promessa de Deus começa com Abraão para abençoar as nações, a gente vê até o final do Apocalipse. Então, a gente vê Deus cumprindo o propósito dele, a vontade dele. Irmãs, a gente tem certeza, é claro, né? E nós não podemos duvidar nunca que o propósito de Deus vai ser cumprido. Quando a gente olha a história do mundo, como está o mundo hoje, a gente fica pensando, meu Deus, será que tem solução? Deus não soltou essa história do mundo ao léu, não. Ele tem isso aí nas mãos dele. O inimigo vai até onde Deus permitir. Depois dali, ele não vai mais. Então, isso aí é a fé, é aquilo que a gente realmente crê que o Senhor vai cumprir. Pode passar, Elaine, por favor. Então, a gente vê os livros históricos, que nós já falamos, que iniciam com a morte de Moisés, como a gente viu aqui no início de Josué.
que a Adélia falou, e termina 400 anos antes do nascimento de Jesus, porque o último livro do Antigo Testamento, para depois, quando Jesus veio, né, que é o Novo Testamento, de Malaquias, até começar a revelação do Novo Testamento, existem 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos que nada foi escrito. Mas é claro que o propósito de Deus continuou se desenvolvendo na Terra. A gente viu que muitas coisas aconteceram, né? Que a língua grega ela foi praticamente uma língua universal. Isso tudo foi preparando o caminho de Jesus. Por isso que fala que na plenitude dos tempos o Senhor Jesus nasceu. Então Deus tem tudo programado. E nada frustra o propósito de Deus. A gente viu então que Roma tinha conquistado o mundo daquela época e abriu muitas estradas. Por essas estradas o evangelho pôde se espalhar. E tantas outras coisas aconteceram. Era uma época que estava uma paz relativa mundial, foi quando Jesus veio. Então, entre Malaquias e Mateus, existem 400 anos. Então, de Josué até, até Esté, que são os livros históricos, né? E esses livros eles podem ser divididos da seguinte forma: da morte de Moisés até a ascensão de Saul. Foram 355 anos, que é chamado de teocracia, que é o Senhor sendo o rei de Israel. Desde aqui da conquista da terra até no final, até quando Saul foi eleito rei de Israel, são 355 anos, Deus reinou, Deus era o rei desse povo. Aí, a segunda parte, a ascensão de Saul até a queda do reino de Judá. Nós vamos ver isso quando a gente estiver estudando reis, crônicas, a gente vai ver que o reino ele foi dividido em duas partes, reino do norte e reino do sul. O reino do norte ele foi levado cativo uns cento e tantos anos antes do reino do sul. E depois, então, o reino do sul, que era Judá e Benjamim, ele foi levado cativo para a Babilônia. Então, da ascensão de Saul, vieram vários reis, né? Que foi a monarquia, então, quando tinha os reis. Foram 510 anos. Até, então, a queda do reino de Judá. E depois, então, a nação de Israel sob domínio estrangeiro, que são aqueles livros de Eliézer, Neemias, Esther. Até, então, e até o fim da voz dos profetas foram 190 anos. Aqui incluiu os profetas, são os profetas maiores e os profetas menores, porque esses profetas, eles viveram e profetizaram nessa época desses livros históricos, certo? Eu não sei se ficou claro para as irmãs, mas é mais ou menos dividido dessa forma. Pode passar, Elaine, por favor. E o livro de Josué, então, a gente pode dividir em três partes. A entrada na terra, que é de Josué 1 a 5, a conquista da terra, que é de Josué 6, 12, e a posse da terra, que é Josué 13 a 24. O nome de Josué era Oséias, que significa libertação ou salvação. Mas Moisés mudou esse nome, passou para Jeshua, que significa Josué, né? Que é Joshua, como fosse Joshua, que significa Jeová Salvador. Joshua é o nome Jesus no hebraico, no grego é Jesus, né? Ele era da tribo de Efraim e ele nasceu no cativeiro na Babilônia. Isso aí é mais ou menos histórico de Josué. Pode passar, Elaine, por favor. Ele tinha um espírito lutador. Então, queridos, nós vamos ver, nós temos visto como essa história do povo de Israel é semelhante à nossa história. Nós estávamos escravizados, né? Debaixo da mão do inimigo, escravizados nesse mundo. É como o povo de Israel estava escravizado no Egito. E Deus, então, nos libertou dessa escravidão. Nós saímos dessa escravidão, da nossa carne, de Adão, e passamos para servir o Senhor. Somos filhos de Deus. Foi o que aconteceu com o povo lá no Egito. Então, houve a Páscoa. A gente vê como Deus fez separação do povo egípcio e do povo israelita nas
tanto nas pragas, quanto né, em muitas coisas. E agora, então, nós somos o povo de Deus. Então, a gente vê como é semelhante essa história. Realmente, nós temos um caminho para andar no deserto. Não precisava ser os 40 anos, eles andaram esses 40 anos pela incredulidade deles e desobediência, mas Deus, realmente, a gente tem um tempo, porque no deserto é onde Deus nos ensina várias lições. Então, nós realmente passamos para o deserto. Mas Deus não quer que a gente fique nesse deserto. Deus quer que a gente conquiste a terra de Canaã. Eu sei que a gente tem ideia de que Canaã é o céu, né? Muitos hinos falam sobre isso. Realmente, Canaã, ela é o céu em certo sentido, porque ela, para nós, ela significa a vida em plenitude com Jesus. Porque Jesus falou o seguinte, que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não foi só a vida. O objetivo de Deus não é só a nossa salvação, que é uma coisa grandiosa, grandiosa demais. Mas Deus quer que a gente viva em vitória aqui nessa terra. Deus quer que a gente seja o povo que possa transmitir a, a, a salvação para o resto do mundo, que possa ser bênção para o resto do mundo. Então, para isso, nós precisamos ter uma vida abundante em Jesus. E isso, queridos, é uma guerra que a gente tem contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra o nosso eu. Porque a gente vê, a gente sabe, Paulo fala assim, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Porque quando a gente recebe o Senhor Jesus, a gente recebe o Espírito de Deus em nós. Mas a nossa carne, infelizmente, ela está viva ali, está forte. É por isso que nós temos que negar o nosso eu. Quando Jesus fala, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. E o que é isso, queridos? Porque o nosso eu é muito forte. Nós queremos fazer a nossa vontade, nós achamos que a nossa vontade é melhor. Nós queremos satisfazer os nossos desejos. Isso tudo é o nosso eu. E a gente lutar contra esse eu não é brincadeira, é uma coisa complicada, mas nós não conseguimos. Jesus fala isso mesmo, a gente não consegue, tem que ser por ele. Tanto que essas batalhas, vocês vão reparar, quem lê o livro de Josué, essas batalhas que eles tiveram ali, Deus é que deu as estratégias. Eles conquistaram Jericó de uma maneira inusitada. Como você vai conquistar uma cidade super, como é que fala, gente? Super, tinha muralhas altas, uma cidade que era bem estruturada. Como eles vão conquistar uma cidade rodeando essa cidade, em silêncio, só as trombetas tocando, durante 7 dias? Foi estratégia de Deus. Aí, como eles venceram, destruíram Jericó, que era uma cidade imensa, e é muito interessante, querido, só questão de curiosidade, essa Jericó, quando os arqueólogos, né, escavaram, realmente as muralhas de Jericó elas caíram para dentro. É muito interessante isso. Elas não caíram para fora, elas caíram para dentro. Então a gente vê como que foi aquela conquista de Jericó. E foi uma estratégia de Deus. Aí, quando eles viram que eles tinham conseguido conquistar aquela cidade, né? Embora aconteceu aquele problema de Acã, e eles perderam, que a Adélia já falou, e eles perderam a batalha de Ai por causa desse pecado, mas eles foram na força do braço dele também em Ai. Aí Deus fala com Josué, ó Josué, vocês perderam por causa disso, mas eu vou dar estratégia. Aí Deus dá estratégia para eles lutarem contra Ai, e assim todas aquelas cidades, o Senhor que dá estratégia. É muito interessante isso. Então, Josué ele tinha um espírito lutador. Vamos ver lá, alguém abre aí para nós. Ô, tia, Oi. é interessante a gente ver, né, nesse livro, né, enquanto eles estavam debaixo da orientação do Senhor, eles venciam. Quando eles iam por eles mesmos, né, eles pecavam, né, já era pecado porque eles não estavam seguindo o que o Senhor estava falando. E eles perdiam a batalha, né? Então, obediência é tudo, né? Dependência e obediência, né, É verdade. Senhor? E a gente é uma lição que a gente precisa aprender, né, Elaine? É uma lição que eu acho não, até o último dia da nossa vida a gente vai estar aprendendo essa lição. A gente pensa às vezes, não, agora eu tô caminhando com Deus, eu
tem vitórias em várias coisas, realmente a gente é um passo a passo, né? Ali em Provérbios fala que a luz do justo é como a luz da aurora, a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que a gente vai vencendo isso aí, aprendendo a vencer. Muitas vezes a gente cai, a gente não ouve a voz de Deus e tem derrota. O nosso eu, ele consegue vitória, né, sobre o espírito, mas a gente não deve desistir. A gente deve pedir perdão, Senhor, levantar e continuar. Essa é a nossa vida, queridos. Não existe aquilo da gente ser totalmente perfeito e não ter pecado mais. Eu estou falando isso porque eu já ouvi alguns irmãos falando, não, a gente chega num ponto que a gente não peca mais. Não existe isso. Não existe isso. O próprio João, na 1 João, ele fala, 1º e 2º João, ele fala que quem fala que não tem pecado está mentindo. Então, é claro que cada dia é um pouquinho, cada dia essa luz. Vocês já repararam quando o sol, ou quando ele vai se pôr, ou quando ele vai nascendo, a gente vai vendo ele começando a clarear, mas de repente está tudo claro, não é assim? É devagarzinho, devagarzinho. Assim é a nossa vida com Deus. É um dia de cada vez. Então, essa luta contra a nossa carne, nós vamos enfrentar a vida inteira. Mas é como eu também já ouvi uma ilustração, e as irmãs já devem ter ouvido, é como se fosse dois cachorros para você alimentar. Se você alimentar a carne mais do que o espírito, é claro que a sua carne vai ficar mais forte. Então, nós precisamos alimentar o nosso espírito mais que a carne. De que forma? É o que falou aqui em Josué. Deus fala para Josué, medita nessa palavra dia e noite, para que você seja bem-sucedido. Então, é a meditação da palavra, a leitura da palavra, a oração, a comunhão. Isso aí é a maneira que nós alimentamos o nosso espírito. E aí a nossa carne vai enfraquecer. Então, veja bem, Josué, então, ele tinha um espírito lutador. Alguém abre aí Êxodo 17, 8 a 10, por favor. E alguém já pode abrir Gálatas 2:20. Não, meninas, acha aí, lê para nós. Êxodo 17, 8 a 10. 8 a 10. A vitória sobre os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao monte da colina. Isso. A gente vê aqui depois tem uma figura linda, né, da intercessão, que Moisés levantava as mãos e o povo de Deus ganhava, quando Moisés abaixava as mãos, os amalequitas ganhavam. É interessante a gente ver alguma coisa aqui. Primeiro a gente vê que Josué, isso aqui é logo na saída deles, depois que eles atravessaram o mar, logo na saída deles. Os amalequitas. Os amalequitas, queridos, eles significam a nossa carne. Eles eram descendentes de Esaú. Lembra de Esaú, irmão de Jacó? Esaú que vendeu o direito da primogenitura, etc. Então, os amalequitas são descendentes de Esaú. E esse amalequita significa a nossa carne. Veja bem, se você ler um pouquinho antes desse texto aqui, você vai ver que eles começaram a atacar os que estavam lá atrás do povo, que eram os mais fracos, que eram os velhos, que eram aqueles com dificuldade de andar, aqueles que estavam mais fracos. Eles começaram a atacar aqueles ali. E aí, então, Deus fala aqui que Deus ia arriscar o nome dos amalequitas da face da terra. Isso aí, realmente, ele diz, a lição espiritual que a gente tem disso aí, realmente que o Senhor, a nossa carne, graças a Deus, quando a gente estiver com o Senhor, ela vai ser anulada totalmente, a nossa carne, né? Não é a nossa personalidade, é a nossa carne. E a gente sabe pela história que os edomitas, que são os descendentes de Esaú, né, como os amalequitas, eles realmente desapareceram. Ninguém ouve mais falar da descendência deles.
E aí, então, você vê que Josué é que foi lutar ali. Agora, alguém lê ou fala de cor, né? Gálatas 2:20, que nós sabemos de cor. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, é esse, né? Isso, Tá bom? é isso mesmo. Então, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, veja bem, agora é Cristo que vive em nós, é a vida dele. Então, a gente conquista isso pela fé. O primeiro versículo que nós lemos foi lá no 3, né? Josué 1:3, que fala: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Deus já tinha dado aquela terra. Nós vamos ver lá como é que Raabe, aquela prostituta, quando ela recebe os espias, ela fala com os espias: olha, desde que vocês saíram do Egito, nosso coração desmaiou de medo. Desde quando o povo saiu do Egito, os povos todos estavam temerosos, porque Deus já tinha dado aquela terra para Israel. Então, queridos, é promessa de Deus essa vida abundante de Jesus. E o inimigo não quer que a gente viva essa vida. O inimigo quer que a gente viva uma vida de derrota, o inimigo quer que a gente viva uma vida de tristeza, o inimigo quer que a gente viva uma vida focada em nós e nas circunstâncias, mas o Senhor fala: olha, essa terra é sua, eu já te dei. Tudo aquilo que você pisar o seu pé, quer dizer, com fé, é seu. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é nosso. Isso é uma coisa muito maravilhosa, querido. E nós não vivemos isso apenas por quê? Porque a gente não crê, ou porque a gente não sabe, né? Nós vamos ver alguns versículos que falam sobre isso. E aí, então, Josué tinha um espírito de lutador, e ele tinha um espírito de permanência, perseverança, de comunhão com Deus. Alguém já vai abrindo aí no Salmo 91, mas outra pessoa abre lá em Êxodo 24:13, por favor. Êxodo 24:1. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Isso. É só esse pedacinho, Gélia? Tem mais. Pode ler um pouquinho mais para frente. Diz o Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas, sua verdade é escudo e proteção. É Não isso mesmo. temerás os Tá. temores da noite, nem a flecha lançada de dia. Tem Isso. aqui ou mais? Até aí, tá bom. E alguém lê para nós Êxodo 24:13. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. É isso? É esse mesmo. É porque depois fala aqui, quer ver? Deixa eu ver, Êxodo 24:13 e depois é o 32:17. Porque enquanto Moisés estava lá no monte, Josué estava lá também. Não perto de Moisés, estava mais para baixo do monte. Mas ele ficou 40 dias lá. Enquanto Moisés estava ali, assim, quer dizer, era um jovem. Ele ficou 40 dias ali. Então, ele tinha um espírito perseverante. Alguém lê, então, deixa eu ver se está, 32:17. Êxodo 32:17. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Olha bem, isso aqui foi quando Deus já tinha dado as tábuas da lei para Moisés e o povo estava fazendo bezerro de ouro lá embaixo. Então a gente vê que Josué estava lá em cima com Moisés porque ele não sabia o que estava acontecendo lá embaixo com o povo. Ele achou que era guerra. Então você vê que enquanto Moisés estava lá em cima, no topo do monte, recebendo as tábuas da lei, Josué estava também, não junto com Moisés, mas um pouco mais para baixo do monte,
provavelmente, né? Ele ficou aquele 40 dias ali. Ele tinha um espírito perseverante. E outra coisa, ele tinha um espírito de fé. A gente sabe ali em Números, alguém abre para nós, Números 14:6. Quando eles foram espiar a terra, né? A Adélia até já falou sobre isso. Números 14:6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Pode continuar mais um pouquinho, Elaine, por favor. E falaram a toda congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Mas Pode ler mais um pouquinho. se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Olha bem, que coisa linda. Isso aí foi quando os espias foram enviados. 10 espias falaram que realmente a terra era maravilhosa, mas que não tinha condição deles entrarem, porque era terra de gigantes e eles não tinham um exército formado, não é? Então você vê que isso aí, muitas vezes, quando a gente vê as coisas que Deus fala, como que a gente precisa andar no caminho da fé, a gente pensar, isso aí eu não dou conta, isso aí eu não dou conta, não, isso é muito difícil. Desculpa. Realmente é muito difícil, não é impossível. O caminhar cristão é impossível se não for com Jesus. Mas veja bem a posição de Josué e Caleb. Ele falou o seguinte: olha, se o Senhor se agradar de nós, nos fará entrar nessa terra e nos dará. Deus já tinha dado essa terra, né? Terra que mana leite e mel. Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Veja bem, porquanto, como pão, o podemos devorar. Aqui, isso aí, a gente tem uma lição preciosa, e acho que nós até já falamos sobre isso. As dificuldades que eles teriam lá, era como fosse o alimento deles, o fortalecimento. Então, queridos, muitas dificuldades que nós passamos, muitas coisas que nós passamos, que nós não conseguimos entender, que nos entristecem, isso aí pode ser usado para o nosso crescimento, para o crescimento da nossa fé no Senhor. O Senhor permite que a gente passe por muitas coisas. É assim, às vezes a gente não entende, não entende mesmo. Deus não prometeu, Jesus não prometeu que a gente teria uma vida de mar de rosas, né? A gente sabe disso. Mas todas as circunstâncias que nós passamos, se nós crermos que o Senhor está naquilo, que nada, nada, nada acontece conosco se o Senhor não permitir, é uma coisa assim, pela fé somente, porque a Bíblia fala que não cai um fio de cabelo se o Senhor não permitir. Satanás não toca na gente se o Senhor não permitir. Então, quer dizer, é algo assim que a gente fica sem entender, mas quando a gente crê, como Josué e Caleb aqui, a gente crê que as dificuldades, as circunstâncias são para nos fortalecer, são pão para nosso alimento, que essa é a nossa vida com o Senhor, e nós cremos no Senhor que Ele está conosco. Jesus falou assim: olha, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Ele venceu por nós. Então, Ele é a nossa vitória. Então, isso aí é a personalidade de Josué. A gente vê que ele tinha focado nisso, a vontade de Deus, ele focou desde novo, desde que ele saiu lá do Egito, ele tinha isso na mente dele, né? Pode passar aí lá. Então, ele não olhou os gigantes, nem as dificuldades, mas ele olhou para Deus. Então, a gente vê a importância da palavra. Logo no início de Josué, Deus já fala com ele como que ele vai ser bem-sucedido, meditando na palavra, a gente viu isso. A palavra no português é a mesma, né? Palavra, mas no grego é diferente. Por exemplo, logos é a palavra em si, a palavra escrita. O rema é a vida que essa palavra traz no nosso coração, a nossa experiência com essa palavra.
Então, nós não vamos ler esses textos todos, mas lá em Colossenses 3,16 fala: habite em vós ricamente a palavra de Deus. Isso aqui é o Logos, é a palavra mesmo, porque o Espírito Santo, para usar essa palavra no nosso coração, nós precisamos conhecer como o Espírito Santo vai lembrar a nós, quando a gente estiver passando por uma dificuldade, por exemplo, igual a Gélia leu ali no Salmo 91, né? Aquele que habita, não é aquele que visita, não é aquele que vai de vez em quando, não, mas é aquele que habita, que mora aonde? No esconderijo do Altíssimo. Isso é a nossa comunhão íntima com Deus. A gente precisa saber isso, para o Senhor, o Espírito Santo poder nos lembrar disso. Qualquer versículo, por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, quando vem as adversidades, ou mesmo as alegrias, que nós possamos lembrar da palavra de Deus, do Logos de Deus, para isso se transformar vida em nós, né? Aí, gente, logo depois, que é importante, que a gente vai ver também, é que eles atravessam, então, o Jordão, né? Lá eles atravessam o Jordão. E olha como é que é uma figura linda. Eles já tinham atravessado o Mar Vermelho. Foi quando eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, né? Moisés colocou a vara lá e as águas se abriram, e a gente sabe que o exército de Faraó morreu ali afogado. E o povo passou em pé enxuto, até do outro lado. Isso é como fosse a nossa conversão mesmo. O mundo morreu para nós lá atrás. E agora nós somos numa nova vida caminhando com o Senhor. Mas aí eles vão atravessar uma outra água, que é o Rio Jordão. Agora vocês veem, querido, que essa travessia dessa água, ela significa a morte do nosso eu, porque, veja bem, eles tinham que colocar 12 pedras, cada um significando uma tribo, no meio do rio e tirar 12 pedras e colocar fora do rio. Então, veja bem, o meu eu morreu ali com o Senhor Jesus. E os sacerdotes, eles ficavam lá, ficaram no meio do Rio Jordão, segurando a arca até todo o povo passar. E aí tinham 12 pedras de fora, que era o testemunho, que agora, então, minha vida era outra. Minha vida, eu morri com Cristo, mas agora eu ressuscitei com Cristo. Veja como essa não é a figura da nossa vida cristã, como é a figura clara da nossa vida cristã, né? E aí, então, depois que eles atravessam o Jordão, tem a circuncisão. A circuncisão, então, ela fala do selo do Espírito Santo na nossa vida. O povo de Israel, eles eram marcados pela circuncisão, eram os homens que eram marcados, mas hoje nós somos marcados com um selo. Esse selo é a promessa da herança de Deus. Nós somos selados, queridos, nós somos selados, é o penhor, nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, esse é o nosso selo, Senhor, essa é a nossa segurança, essa é a nossa esperança. O Senhor Jesus nos selou como seu povo, como seus filhos, nós somos selados pelo Espírito Santo. Existem alguns testemunhos muito lindos, né? Mesmo fora da palavra de Deus, em circunstâncias hoje, de algumas pessoas que querem fazer alguma coisa má contra determinada pessoa. Isso assim no Espiritismo, né? E então o próprio inimigo fala assim: não, aquele ali eu não posso tocar. Tem testemunhos muito lindos com relação a isso, porque realmente nós somos selados com o Senhor, pelo Senhor, e nós sabemos que nós somos guardados pelo Senhor. Isso é uma coisa muito linda, queridos. Isso tem que guardar o nosso coração em esperança, né? Então, teve a travessia do Jordão. Então, nós temos a promessa de Deus, a palavra de Deus e a presença de Deus. A gente não precisa hesitar. E que Deus sempre fala com Josué: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E outra coisa importante aqui é que Josué, ele ia ajudar os irmãos a conquistarem a terra. Isso é um papel nosso também, queridos. Nós nos ajudarmos uns aos outros. É interessante que todos lutavam. Cada um não lutou pelo seu pedacinho e pronto. Não. Todos lutaram para a conquista do povo. Nós não somos iguais. Nós somos um, mas nós não somos iguais. Deus nunca quis que a gente fosse igual. Ele fez cada um diferente. Raquel, Oi, pode falar. só colaborando com isso que a senhora está
lembra que eu falei que parte das tribos já tinham dividido a terra leste do Jordão, ou seja, antes de atravessar? Isso. Mas quando eles atravessam, quando eles estão para atravessar, Josué fala para Rubens, Gad e meia tribo de Manassés: olha, vocês têm que atravessar com os outros, conquistarem a terra e depois vocês voltam para tomar posse da terra que já é de vocês. É isso mesmo. Foi isso mesmo, foi isso que aconteceu. Então, a gente tem uma lição muito linda nisso aí, viu, queridos? Lembra lá com Gideão que Deus permitiu que só 300 homens fossem lutar contra os midianitas, mas todo Israel usufruiu daquela vitória. Olha só que coisa importante isso aí, irmãos. Irmãs, isso aí é uma responsabilidade nossa. Nunca nós podemos pensar assim, não, eu estou caminhando com o Senhor, eu estou estudando muito a Bíblia, eu oro muito, aleluia, glória a Deus, nós precisamos disso mesmo. Ah, mas o fulano lá, e não faz nada, não ora, não sei o quê. Essa não é a nossa maneira de agir nem de pensar. Nós vamos chegar juntos diante do Senhor. Lembra lá em Efésios, quando fala, até que todos chegam à estatura do varão perfeito. Nós precisamos cooperar uns com os outros. Nós tem aqueles realmente, graças a Deus, tem aqueles irmãos que estão à nossa frente, muito à nossa frente, que já conquistaram muita coisa. E eles vão nos ajudando a conquistar aqui para trás. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Pode passar, Elaine, o próximo. Então, nós falamos sobre o batismo, que é a nossa identificação com Cristo, já citamos aqui que nós morremos com Cristo, lá em Romanos 6:3. Quem puder achar bem rapidinho aí para ler para nós. São 12 pedras dentro do Jordão, que significa morte, 12 pedras fora do Jordão significam vida, né? Romanos 6:3. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Isso, exatamente. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu ali naquela cruz, nós estamos com Ele. Nós estamos inseridos nele. E quando ressuscitou também, queridos. Eu sei que nós vamos pensar, vamos falar, e o inimigo vai falar mais alto ainda. Ah, mas olha a sua vida aí, ó. Você fala que vai fazer uma coisa, não faz, principalmente quando começa o ano, né? Vou fazer isso, fazer aquilo, né? Ler a Bíblia todos os dias. Isso aí nós não podemos ouvir essa voz. Nós temos que ir diante de Deus, pedir perdão pelos nossos fracassos e pedir ao Senhor, Ele que vai nos dar força, porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Nós pertencemos a um outro DNA, nós não pertencemos mais ao DNA de Adão, nós já falamos isso. Nós pertencemos ao DNA de Cristo, nós somos da família de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Então, a batalha é uma batalha espiritual. Esse entrar em Canaã é uma batalha espiritual. É contra nosso eu mesmo, a nossa carne. Veja bem, no deserto a batalha é contra a carne também. Você lembra que eles murmuravam, não tinha pão, eles queriam voltar para o Egito, não tinha água, murmuraram demais, aquilo foi horrível. Murmurar, quer dizer, é falar com Deus, ó, Senhor, o Senhor não sabe fazer as coisas, quem sabe sou eu. Isso é murmuração. O Senhor não quer que a gente murmure. É um pecado. Vamos aprender, queridos, a gratidão em vez da murmuração. A minha sogra tinha um quadrinho lá, Elaine deve lembrar, que mudei da casa da murmuração para a casa da gratidão. Lembra disso, Elaine? Era um quadro pequenininho que ela tinha lá. Lembro. Realmente nós precisamos mudar essa casa. E quando a gente começa a louvar o Senhor e agradecer, mesmo nas dificuldades, querido, é muito difícil. Mas quando a gente aprende isso aí, é uma bênção muito grande. Então, veja bem, Canaã, então, é a batalha contra as forças espirituais do mal. O inimigo e não quer que a gente viva essa vida de paz com o Senhor Jesus, de plenitude com o Senhor Jesus. Então, vamos ver lá Tiago 4:7, bem rapidinho, Colossenses 2:15. Colossenses 2:15 e Tiago 4:7. E foi aquilo que nós falamos, que todas as estratégias foram dadas por Deus. Zacarias, se não me engano, fala, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Esse é o versículo de Zacarias, se não me engano. Se alguém quiser confirmar. Alguém achou aí Tiago 4:7? Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Veja bem, toda vez que vem a tentação, primeira coisa, submeter a Deus.
e resistir o diabo e ele vai fugir de nós. E Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. O Senhor já derrotou. O inimigo já é o inimigo já é um inimigo derrotado, perdeu, ele já perdeu, ele sabe disso. Mas ele está querendo sempre colocar no nosso ouvido que não é essa a verdade. Ele já perdeu. Lá em Zacarias 4, 4:6, né? É exatamente esse versículo. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Porque é o espírito dele que faz essa transformação em nós. Nós precisamos descansar nele. E o Senhor vai fazer essa transformação. Que cada dia mais o eu da gente vai diminuindo e cada dia mais o Senhor, então, ele vai tomando conta, aquilo que João Batista falou, né? Pode passar, Elaine, por favor. Vamos ver se a gente consegue terminar aqui, querido. Então, eles dividiram a terra pela fé. Eles não haviam conquistado toda a terra ainda, mas eles dividiram. Depois nós vamos ver o mapa que a Elaine colocou aí para nós, a divisão, né? Cristo é a nossa herança. Cristo é essa terra prometida. Que coisa linda. A gente já pode usufruir do céu aqui na terra, querido. Não é um céu, não é o céu algum dia, mas é o céu agora, aqui na terra. A nossa paz com o Senhor, apesar das dificuldades que nós temos aqui, das doenças, das frustrações, nós podemos gozar a presença do Senhor aqui. Cristo é a nossa herança. Nós somos a herança de Deus. Já pensou? O povo de Deus, nossa, esse povinho complicado, enjoado, pecador, murmurador, nós somos a herança de Deus, aquele que é o criador de todas as coisas, que domina esse universo. Nós somos aquele tesouro especial dele. Ele falou isso, nós somos o tesouro dele. Como a gente pode entender uma coisa dessa? Mas Cristo também é a nossa herança. O que nós queremos chegar no céu e encontrar o quê? As ruas de ouro ou os nossos queridos? Não, nós queremos ver o Senhor Jesus. Ele é a nossa herança. É a primeira coisa que nós queremos ver. Então, cada um de nós tem uma parte, mas possuímos a terra juntos. Veja bem, o que foi dado a cada um é para o bem de todos e para a glória de Deus. Nós já falamos isso, a unidade ocorre na diversidade. E depois eu falar, estamos vivendo uma vida abundante, aquele versículo que nós já citamos, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E estamos compartilhando nossa porção com os irmãos, então veja bem, uma tribo, se não me engano, Zebulon, a herança deles ficou perto do mar. Então eles tinham peixe, tinham as embarcações, né? Outro ficou com a herança deles, caiu onde tinha ferro, onde tinha metal. Agora, se o Zebulon ficasse só ali, não compartilhasse com os irmãos aquilo que Deus tinha dado para ele ia ficar comendo só peixe. Ele não ia ficar comendo a carne e outras coisas que é a tribo de Ruben, de Gad. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Olha bem, Deus deu uma porção para cada um, porque as coisas de Deus são grandiosas. Ninguém consegue ter tudo de Deus, mas cada um de nós tem uma porção, mesmo que seja uma porção pequenininha. A sua porção é orar pelas pessoas? Ore. A sua porção é dar um sorriso, um abraço? Faça isso. A sua porção de misericórdia, Paulo fala isso. Tenha misericórdia. A sua porção de ofertar? Faça isso. Cada um tem uma porçãozinha que Deus nos deu, então nós devemos dividir isso com nossos irmãos. Isso é muito importante, né? Então, aí fala da nossa, dessa porção, e a terra é toda nossa, de todos nós, mas cada um tem uma porção. Então, isso é muito lindo, é uma lição para nós hoje. Pode passar, Elaine, por favor. Então, o livro de Josué corresponde ao livro de Efésios. Por quê? Efésios fala das regiões celestiais. No livro de Efésios, quando vocês leem o livro de Efésios, no primeiro capítulo, tem um parágrafo imenso, sem ponto, que Deus está falando de tudo aquilo que nós já temos em Jesus Cristo, né? E o livro de Atos é porque o livro de Atos mostra como que o evangelho se espalhou
não é? O livro de Atos, ele fala, é a batalha do Senhor, conquistando o mundo com o evangelho dele. Então, por isso que Josué é semelhante ao livro de Efésios e o livro de Atos. E aí, o evangelho vence e conquista, né? Agora, uma coisa importante: a arca ia na frente. A arca ia na frente. Se não me engano, era 2 quilômetros ou 1,5 quilômetros. Porque ali Deus fala assim: olha, o caminho que vocês vão andar, vocês não conhecem. Então, o Senhor ia à frente, abrindo esse caminho. A arca sempre vai à frente, queridos. Os nossos olhos têm que estar voltados para onde a arca está indo. A arca representa o Senhor Jesus. Então, o Senhor, ele nos dá força. Ele não nos dá força, ele é a nossa força. O Senhor não nos dá vitória, ele é a nossa vitória. Ele já conquistou a vitória na cruz, de tudo. Então, queridos, vamos crer, vamos meditar nisso. Isso aí, para tomar conta da nossa vida, a gente precisa meditar todo dia, lembrar disso, até que isso entre como se fosse por osmose no nosso coração. Então, vamos ver lá esse último versículo, Colossenses 1, 26 e 27. Alguém acha aí para nós, por favor? Colossenses 1, 26 e 27, né? Isso. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Veja bem, isso aí é a vitória, isso aí é a nossa riqueza, isso aí é a nossa herança. O quê? Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Oh, que coisa maravilhosa, queridos. É Cristo em nós. Isso é a nossa esperança, isso é a nossa vida. Isso é a maneira que nós devemos andar. Ah, Elaine, passa o outro. Eu acho que o outro agora é o mapa, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, depois disso aí vai ser passado para vocês, no nosso grupo, vocês vão ver, aqui está falando sobre a conquista deles na Terra Prometida, né? Lá em Jericó, depois Ai, Gibeão, e assim por. Aí vocês vão vendo tudo assim, né? Esse vermelhinho fala da conquista deles. Aqui está falando dos povos que habitavam ali. E eu até anotei um versículo aqui, porque a gente fica, às vezes, impressionado como que Deus falava, olha, mata todo mundo, mata bicho, mata gente, mulher, criança, a gente fica pensando. Eu anotei um versículo aqui que fala da maldade dessas nações. E vamos terminar com isso aqui, a gente está um pouquinho avançada, mas tem paciência só um pouquinho. Alguém abre lá em Gênesis 15, 12 a 16, e outra pessoa abre em Deuteronômio 9, 5. Nós vamos ver por que Deus falava isso. Desde Gênesis, lá para Abraão, Deus já tinha falado sobre essas nações que habitavam nesse lugar. Gênesis 15, 12 a 16. Gênesis 15, de 12 a 16. Quando os egípcios a viram... Não, Não, esse não. não é esse não, né? Não, é 15, 16. A 15. Vendo-a, os homens da corte do faraó elogiaram diante de... Nesse não, você está no Êxodo, não está não? É Gênesis É Gênesis 12. 15, é Gênesis 15. Ah, tá, Gênesis 15. Tá, 12. Isso. Você, porém, irá em paz e seus antepassados e será sepultado em... Não, nesse não. A dela é Gênesis, capítulo 15, versículo 12. Ah, tá. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono. Alguém achou aí que eu acho que também não é esse, não. É esse sim, pode ler. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence, não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos,
e depois de tudo sairão com muitos bens. Até aqui? Não, pode continuar. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Aí, olha só. Deus está falando com Abraão, falou que o povo ia ficar escravizado no Egito, e depois fala, depois de 400 anos, eles vão sair, é o que a gente está estudando agora. E eles vão conquistar essa terra, porque Abraão estava lá naquela terra de Canaã, né? E aí, olha só, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade. Eles eram tão iníquos, eles eram tão terríveis, mas Deus, a paciência, a longanimidade, Deus estava esperando, mas não tinha enchido ainda a iniquidade total, não tinha se derramado a iniquidade total. E Deus esperou esse tempo todo, esses anos todos, para eles se converterem, eles não se converteram. Então foi quando o povo israelita conquistou aquela terra, e Deus então manda destruir tudo, por causa da dureza do coração daquele povo, e das terríveis coisas. Os cultos dele eram misturados com sexo, era o terrível, com morte de crianças, de gente, era uma coisa terrível. E Deuteronômio 9:5. E aí Moisés fala novamente isso aí. Alguém achou? Deuteronômio 5. Não é por causa da justiça nem da retidão do teu coração que entras na terra delas para possuí-la, mas é pela culpa destas nações que o Senhor teu Deus as expulsa da tua frente para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha bem, Deus falando com eles. Não é porque vocês são bons, mas é por causa da iniquidade desse povo. De novo, Deus falando isso. Então é isso aí, queridos. Só tem mais um mapa que fala da divisão da terra. Aí tá a divisão da terra para cada tribo, tá vendo? Depois os irmãos vão poder ver com mais cuidado e ver. Depois nós vamos ver o Reino do Sul, o Reino do Norte, isso vai ser mais para frente. Então, queridos, é isso aí. Nós passamos um pouquinho do nosso tempo, mas que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar realmente, que a gente possa viver essa vida de fé, essa vida crendo que realmente o Senhor é a nossa vitória, Ele é a nossa força, Ele é que vai à nossa frente, Ele já conquistou essa terra, que já foi prometida para nós, que é a vida em Cristo, né? A vida abundante. Vamos orar então para terminar. Alguém ora para nós, por favor? Então, dona Raquel, eu Oi? gostaria de complementar, antes da gente finalizar. Muito interessante eu ter explicado essa questão, né, de Deus ter matado as crianças e tal, porque isso é tão questionável, né? Quando a gente lê, a gente fica assim, uai, mas não entendi, por que Deus mandou matar isso, isso, isso e aquilo? E é muito interessante essa explicação, viu? Nossa, realmente, eu sempre tive dúvida nisso e nunca, né, tive ninguém para explicar. Eu queria só complementar um livro aqui que fala assim, sobre esses versículos da Bíblia em relação ao que você tinha falado, né? Sobre Raabe, sobre a salvação. Eu posso ler um pouquinho? Pode. Então, tá. Aqui fala assim, no capítulo 6, a queda de Jericó foi um juízo divinamente determinado contra os seus habitantes, por deixarem de confessar o Deus verdadeiro, como Raabe fizera. A marcha ao redor de Jericó fez lembrar que o propósito de Deus, que havia começado com a marcha de Israel desde o Sinai, prosseguiu até entrarem na terra prometida e a ocuparem-la. Também afirmou que esse propósito não seria frustrado desde que o povo permanecesse fiel. Em Josué 7, Israel aprendeu que a santidade de Deus exigia que a sua nação seja santa. É assim que as coisas condenadas, isto é, interdito, pertenciam exclusivamente a Deus e não podiam ficar com Israel, pois seria roubo. Ademais, a restauração do sinal pactual, que é a circuncisão, renovou o relacionamento de aliança que o Israel do êxodo desfrutara. A quebra do interdito por Acã exigiu a restauração do relacionamento de aliança, o qual fora rompido com Deus. Com a eliminação de Acã,
O Israel que entrou em Canaã aprendeu o terrível preço que Deus exigia do pecado, exigido não apenas dos injustos cananeus, mas mesmo de pecadores israelitas. Ninguém estava isento. Ainda que a ira divina não tenha atingido Israel, Josué havia explicado as implicações do pecado de Acã, no versículo 7 e 9. Israel já havia perdido 36 homens por causa daquele pecado. Suas batalhas futuras seriam ainda muito mais difíceis. Agora, Canaã sabia que Israel não era invencível. E aí, eu li esse texto assim para poder colaborar o que a irmã falou no comecinho, né, que ela ficou bastante impressionada com o pecado em relação a Acã, né, que ele foi apedrejado e tal. E eu achei interessante, porque aqui que tudo isso foi realmente assim para Deus, o Senhor explicando, né, que as coisas dele não eram santas, então nada podia ficar com Israel, entendeu? Senão seria roubo de Deus. E aí relacionou com o preço do pecado, né? Em relação à guerra também, 36 homens que eles perderam. Então, assim, Canaã já tinha visto que Israel não era invencível. Tudo isso em relação ao preço do pecado. E ante o fato de como Deus, assim, exige a santidade de nós, né? E que a gente possa viver essa santidade. Amém. Amém. É isso mesmo. O pecado, o preço dele é alto. O preço do pecado é muito alto, né? Então, queridas, obrigada, Eliane, aí pela sua leitura aí. Vamos orar então para a gente terminar esse tempo. Se Deus permitir, na próxima sexta nós vamos estudar o livro de Juízes. Se você puder ler o livro de Juízes, seria muito bom. É um livro triste, muito triste. Um dos livros mais tristes da Bíblia, mas seria muito bom se a gente pudesse ler. Tá bom? Alguém ora para nós, então, por favor, agradecendo a Deus esse tempo, a vida das irmãs. Ó Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo de estudo, por esse momento que realmente nós pudemos entender e ouvir um pouco mais a Tua palavra. Senhor, te peço que eu continue abrindo os nossos corações, Pai, para que possamos estar recebendo de Ti, Pai, que realmente nós possamos estar buscando, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós, que possamos estar olhando para o Senhor Jesus Cristo, deixando realmente que Ele vá na frente, guie e abra os caminhos para nós, que não sejamos nós querendo fazer com a nossa própria força, com o nosso próprio braço, Pai, a gente não consegue, Senhor, que a gente possa ver e sentir isso, que nossa dependência é totalmente em Ti, Senhor. Pai, continue nos abençoando nesse fim de semana, né, no restante dessa semana, nos trabalhos, em nome de Jesus. Pai, te peço que eu possa abençoar a cada uma das minhas irmãs aqui, Pai, seus familiares. Quero lembrar dos que estão enfermos também, necessitando da tua visitação, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que realmente a paz do Senhor esteja inundando os nossos corações, o nosso entendimento, Pai, que o Senhor seja o dono, Pai, o dono do nosso pensar, do nosso falar, do nosso ouvir. Pai, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Amém. Amém, meninas. Bom dia. Deus abençoe todo mundo, viu? Tenha um bom fim de Amém. semana. Bom dia. Beijo Deus grande. abençoe você também. Amém. Amém. Beijo.